E aí galera, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o Iluminismo e a Era das Revoluções. Essa aula eu fiquei devendo ao pré do Gênesis, né? E aí eu de coração resolvi preparar para vocês, para a gente poder dar uma estudada sobre Revolução Francesa, Revolução Industrial, algumas partes da independência americana, ou chamada Revolução Americana também, né? E os efeitos no Brasil. Eu vou trazer um bracinho da aula do Brasil, certo? Vamos lá. Eu vou ler algumas citações que eu consegui aqui pegar do material do Eric Hobsbawm, que é sobre a questão do, das duplas revoluções, né? Ele fala aí no caso da industrial e da Revolução Francesa. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa clara aqui, galera. Esse vídeo eu não tô editando ele, eu estou produzindo no sistema do, do Windows Play, do Windows Box, né? Que é um recurso que o Windows grava para jogos. Mas aí eu fiz uma montagem que vai dar certo. Não vai ficar uma super edição com trilha sonora e tal, porque eu não tenho interesse nisso. Eu quero que vocês estudem, né? Ou então dê um suporte para vocês estudarem. Mas de coração é um lance feito para que dê certo, né? Vamos lá. A dupla revolução e a transformação, né, do mundo entre 1789 e 1840. Não se trata do livro de história da Europa, isso ele está falando do livro A Era das Revoluções, nem tão pouco do mundo. Se sua perspectiva é primordialmente europeia, ou mais precisamente da França e da Inglaterra, franco-britânica, é porque nesse período o mundo, ou se pelo menos uma grande parte dele, transformou-se a partir da base europeia, ou melhor, franco-britânica. O que Hobsbawm quer dizer sobre isso? Quando ele escreve o seu livro Era das Revoluções, ele vai procurar fazer uma análise das revoluções que vão acontecer nesse período, né? E aí você começa em 1789, que é quando começa a Revolução Francesa, e ele tira como marco final a chamada Revolução, ou a Comuna de Paris de 1848. O Hobsbawm, no final do livro, ele vai trabalhar até mesmo a influência da Era das Revoluções, da mudança das revoluções na própria concepção de ciência, né? E as novas áreas de conhecimento que vão surgir. Olha que interessante, física, química, sociologia, psicologia e tantas outras coisas, né? Vamos aqui passar, eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu fico um pouco nervoso gravando minha voz, né? Sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela ocorre primordialmente na Inglaterra, né? Mas ela não ocorre unicamente na Inglaterra. Na verdade, o primeiro lugar é a Inglaterra por motivos sociopolíticos, né? A Inglaterra passou pela Revolução Gloriosa, tá, e por uma série de mudanças, né, no sistema político, que acabou adotando o parlamentarismo, né, que flexibilizou com que a burguesia pudesse ter acesso digamos assim, ao poder, né? Então, essa burguesia tendo acesso ao poder, a própria estrutura do espaço rural da Inglaterra começa a mudar, deixa de ser os chamados é, é, sistemas feudais para se tornar os enclosures, ou também chamado de cercamentos, né? Onde aquela estrutura territorial lá na Inglaterra, antes das revoluções burguesas, é, onde aquela estrutura tinha uma característica feudal, né? Onde as pessoas estavam atreladas à terra, estavam atreladas ao senhor, tinham relação de fidelidade, tinham relação também de dever, né? E aí esses senhores nobres começam a se tornar ricos, e aí eles começam a fazer a transposição dessa mão de obra servil para a criação de ovelhas e lã, né? Então, em vez de ele ter um senhor, um servo produzindo comida para ele, trabalhando para ele, tendo toda uma série de impostos que se envolviam a respeito disso, né? E também a própria questão do pensamento da igreja anglicana influenciando sobre isso. Agora não. Agora ele vai criar ovelha, vai pegar a lã e vai vender, e com esse lucro ele vai conseguir se manter e até mesmo ficar rico, né? Então o nome Revolução Industrial só foi empregado a partir de 1820.
Olha só, bem depois, isso é uma característica da história, né? Essas nomenclaturas, elas são colocadas depois, né? Em analogia com a Revolução Francesa. Do mesmo jeito também a Revolução Francesa, né? Quando os estudiosos começam a analisar essa grande mudança sociopolítica que vai acontecer na França. Somente a partir de 1830, né, a literatura e as artes passam a fazer parte da obsessão, né, pela sociedade burguesa. Olha só, a obsessão da sociedade burguesa. O chamado Manifesto Comunista só é escrito em 1848. Né? Esse Manifesto Comunista é um livro escrito por Karl Marx sobre a questão da manifestação e movimentação do proletariado em prol dos seus direitos. Né? A Revolução Industrial ela tem como característica a alteração do espaço natural, né? Do ambiente natural. É tanto que os quadros da Revolução Industrial, boa parte são pintados com presença de fuligem. Né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado quando for analisar essa Revolução Industrial por uma perspectiva ambiental e esse impacto que ambiental que vai ser causado, porque os artistas de época eles já desenham essa mudança no ar que se respirava, né? No próprio espaço urbano, nas ruas mais largas, para uma movimentação de transportes, né? Movimentação de carroças maiores, né? E é como se fosse uma denúncia, né? Implicitamente uma denúncia. Então, esses tipos de sistema aí são fabrios, né? Já surgem a ideia de fábricas, né? E aí é na transição da manufatura artesanal para a maquinofatura industrial, certo? E no século XIX começa a surgir uma forte crítica contra o pensamento da burguesia, né? Onde o próprio Karl Marx vai criar na história o que vai ser chamado de pirâmide social, né? Hoje muito utilizado, né? Onde uma minoria pesa sobre uma maioria, né? E aqui é uma gravura de época sobre a questão dos impostos, do trabalho, onde vocês veem aqui e em cima os senhores burgueses, sempre representados de cartola, né? E de terno, geralmente obesos. Isso é uma crítica, certo? Houveram movimentos também na Revolução Industrial contrários à Revolução, contrário a essa mudança. Por quê? Houve o primeiro movimento chamado ludista, né? Esse movimento, o ludismo, né? Ele tem influência de um cara chamado Ludwig. Eu creio que ele seja da Suíça. Não recordo muito bem a sua origem. Mas o ludista, né? Os ludistas, eles tinham como característica a quebra de máquinas. Por quê? Porque como a Revolução Industrial estava muito rápido, também começou o processo de maquinofatura, né? Onde o processo de produção era feito por estágios. Então, como o processo era repetitivo, era possível criar máquinas para fazer esse processo e não mais a mão humana. Então havia um medo das pessoas que trabalhavam nas fábricas, na sociedade, de que esse tipo de força de trabalho, né, pudessem deixar as pessoas mais desempregadas e empobrecidas. O que também não é uma mentira, porque no século XIX, a gente vai ter uma aula agora recente, próxima semana, quarta-feira, sobre a questão dos moradores de rua. Vocês vão ver mais ou menos, vou tentar traçar um paralelo sobre a questão do impacto ambiental nas cidades, certo? Então, o que não deixa de ser verdade, que sim, a questão da máquina fatura, né, a produção feita por máquina, a produção em série feita por máquina, barateava a mão de obra das pessoas e também tornava elas mais sujeitas ao seu burguês. Lembre que burguês é uma terminologia que foi adotada pelos marxistas, né, da história, pelos historiadores marxistas, para explicar esses donos de fábricas, certo? A Revolução Francesa. Eu espero que tenha ficado claro que essa questão da Revolução Inglesa, eu falei em 10 minutos, né? Acho que essa aula eu vou tentar resumir ela no máximo 20 minutos. A Revolução Francesa. Você vai ver essa citação, né, do que a Revolução Francesa aconteceu, do que ela propiciou, né? Mas é interessante a questão que o Robert Schwartzman vai falar aqui, ó, a Revolução Americana foi um acontecimento crucial na história americana, mas excessos países diferentes desenvolvidos por ela deixou poucos traços em outras partes. Já a Revolução Francesa, ela é um marco,
porque a Revolução Francesa é um marco, né? E aí vamos dar uma traçada aqui, porque ela forneceu o vocabulário dos temas da política liberal, radical democrática para a maior parte do mundo. Olha só, esse aqui era o pensamento iluminista, esse quadro do Renault, né, de 1795, pouco depois da Revolução Francesa. O gênio da liberdade entre a França e a morte, né? Então, é um quadro de cunho iluminista, né, de crítica, e faz sim alusão a alguns símbolos da maçonaria que também influenciaram na Revolução Francesa, certo? Na Revolução Francesa, a gente vai encontrar três grupos, né, os chamados três estados. O primeiro grupo, né, isso aqui é uma caricatura, o primeiro grupo era o grupo do clero, esse aqui no caso era o alto clero, né, descendente e proveniente das camadas dos nobres. O alto clero eram pessoas que vinham da nobreza, né, e principalmente da nobreza de espada, que era o segundo estado. Então, repetindo, o primeiro estado era o clero, só que ninguém nasce padre. Geralmente esse alto clero vinha do segundo estado. Professor Gustavo, mas havia clero do terceiro estado? Né? Havia clero? Sim, havia. Mas é como o Hobsbawm fala, né? Não só Hobsbawm como Robert Dalton, né? No livro O Grande Massacre dos Gados. O clero do terceiro estado, ele tinha pouco acesso ao poder, né? Ao grande poder sacerdotal, né? Ele era limitado a apenas aquela região. E muitos dos cleros do terceiro estado, né, do povo, eles tinham uma tendência a ter que trabalhar para se manter. Tinham pequenas agriculturas, viviam de doações. Aqui a gente está vendo a chamada nobreza de espada. Gente, há dois tipos de nobreza. A nobreza de toga, certo? A nobreza de toga, que é a nobreza que comprava, ortogava o seu título de nobreza. Ela comprava seu título, e havia a nobreza de espada, que era a nobreza de sangue. E essa nobreza via a nobreza de toga com desprezo, né? Muitas vezes a nobreza de toga, na maioria das vezes, a nobreza de toga eram burgueses que cresciam economicamente, né, na França, e compravam título ao rei Luís XVI. Por quê? Porque a França estava passando por uma crise. A França passou por uma crise muito grande financeira, porque a França, anos antes, perde a Guerra dos 7 Anos lá contra a Inglaterra, lá onde hoje é o Canadá, a região dos Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, e também alguns confrontos na Europa. A França perde essa guerra, né? E aí a França, como uma forma de combater isso, a França vai financiar a independência americana em 1776 e vai enviar tropas. E isso vai custar caro para a França. Então a França, para poder custear isso, ela vai subir os impostos. Só que essas duas classes aqui não pagavam impostos. Só quem pagava os impostos era o terceiro estado. Pelo contrário, essas duas caixas recebiam dinheiro também. Então, numa porcentagem não muito precisa, mas para você ter uma ideia, 97% da população francesa estava no terceiro estado, certo? E os outros 3% se revezava entre entre as nobrezas e o clero, certo? E aí você vai ver, por exemplo, eu trouxe essa imagem aqui é do século XIX e essa é do século XVIII. Você vai ver, por exemplo, uma crítica justamente ao sans-culotte, né? Nesse caso aqui é o sans-culotte, que seria uma parte mais pobre da burguesia. Lembrando que a burguesia que estava no terceiro estado também estava a alta burguesia e a baixa burguesia, né? Eu gosto de falar também de média burguesia, que é aqueles médios empreendedores, certo? Da alta burguesia eram poucas. Quando muitos professores de escola de história discutem a Revolução Francesa, falam que a Revolução Francesa foi uma necessidade e a incoerência, né, de que a França queria se industrializar, mas como o antigo regime, né, o antigo regime baseado nos três estados, não permitia, aí se tornou incoerente. Galera, o Robert Dalton fala que a França não tinha indústrias muito expressivas. Nesse livro, O Grande Massacre do Gato, né? A França não tinha indústrias tão expressivas assim, né?
para se fazer mudança de mentalidade. Na verdade, as indústrias francesas desse período são pequenas, né? Pequenas no sentido de que se comparar às inglesas, por exemplo. E aí a gente está vendo aqui uma crítica aos sans-culottes, porque esse aqui, ó, aparentemente, qualquer quem assistir esse vídeo me corrija, é um nobre de toga. Então, ele era um sans-culotte, houve condições de comprar uma toga, se tornou um nobre, né? Então, os sans-culottes, até a Revolução Francesa eclodir, no século XVIII, eles eram, século XIX, eles eram ridicularizados, e depois no século XX, né? Século XIX, estou confundindo, eles eram 1898, eles eram ridicularizados, certo? E aí no século XIX, eles são tratados como símbolo heróico. Por quê? Porque a França no século XIX vai passar por diversas mudanças em seu quadro político ideológico, né? E aí, voltando, né? Quem pagaria a conta? Então, foi proposto ao rei Luís XVI que ativasse a Assembleia dos Estados Gerais, né? Aonde estariam presentes o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? Essa Assembleia dos Estados Gerais seria justamente um referendo entre o rei e os três estados para saber como sanar a questão financeira que a França vinha passando, a questão da dificuldade, certo? Então, o primeiro estado, o terceiro estado propôs uma votação sobre a questão dos impostos, porque o segundo e o primeiro estado queriam que o terceiro estado pagasse os impostos, assumissem a dívida, no caso, aumentando os impostos, né, e empobrecendo cada vez mais a população, né. Há alguns gráficos que mostram que uma pessoa comum deveria trabalhar mais de uma semana para pegar algumas gramas, alguns quilos de farinha para produzir alimento, né. Então, o rei Luís XVI, como ele tinha interesses com o clero e como ele tinha interesses com o segundo estado, o rei Luís XVI propõe uma eleição, uma votação, aonde essa votação seja feita por meio por estado e não por quantidade, por contingente. Então, 97% da população estava no terceiro estado, porém isso contava apenas com um voto. Se todos votassem a favor de não pagar os impostos, seria um voto, a maioria vencendo. Já o segundo e o primeiro votaram para que o terceiro estado pagasse os impostos. Então foram 2 votos a 1. Repetindo, o segundo estado todo votando somava um voto, né, para que o terceiro estado pagasse os impostos. O primeiro estado votando somava-se um voto, né? Então isso formou 2 contra 1 e o terceiro estado foi decretado como responsável para pagar os impostos, o que gerou uma série de crises. A mais famosa é a Bastilha, né, que é o símbolo do absolutismo e do antigo regime, prisão política, né, que o papel dela é mais simbólico do que mesmo de confronto, né, e a Bastilha foi incendiada e aí o povo já estava na rua pronto para eclodir. O próprio Robert Dalton, ele fala que quando a Assembleia estava discutindo isso, né, da votação, o povo já estava enfurecido, né? E aí, por exemplo, tem um período do grande terror no campo, a imagem ficou sobreposta, mas aqui é um exemplo, né? Quando a população do terceiro estado foi até o campo matar os nobres que moravam no campo, certo? Então, e quais são os efeitos desse iluminismo no Brasil? Há 2 eventos bem importantes, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, o Arvoz dos Alfaiates. Eu vou traçar de forma bem simples, para a gente não demorar muito, porque o mais importante foram aqueles. A Inconfidência Mineira, né, ela tinha como crítica a implantação dos impostos que foram determinados pela coroa portuguesa, e principalmente o imposto chamado derrama, né, em qual foi estabelecido uma porcentagem de ouro para que os produtores de ouro tivessem que cumprir essa meta
por ano, só que não era possível, né? Devido ao ouro já estar caindo em declínio. E aí o rei atribui a derrama, que seria o confisco de bens, né? Seria o confisco de bens desse dono, desse senhor que estava lá assumindo a mina, né? Que comprou que recebeu a data do rei, e ele teria que ter os bens penhorados, certo? Sobre Tiradentes, né? Essa questão de Tiradentes é interessante, você para pensar que ele foi transformado em herói nacional, mas o Tiradentes é mais uma construção da narrativa da República, né? A ideia do Cristo da multidão, certo? A gente pode em outro momento debater sobre isso, sobre essa questão do, é, do Tiradentes, certo? Fica aí esse texto aí, se tiver interessante, se tiver interesse em ler, dá uma pausa e lê, certo? E qual seria o objetivo dos Inconfidentes? Ele vai dizer, o Boris Fausto, historiador, vai dizer que a resposta não é simples, pois a maioria das fontes à nossa exposição é construída do que disseram os réus e as testemunhas no processo aberto pela coroa. Em que sentido? Todas as respostas que falam sobre Tiradentes é sobre o que falaram, né? E aí proclamar a república nesse primeiro momento era algo negativo, não era bem visto, né? Então era sobre o que falaram, então muita coisa podia ser atribuída ao, ao Tiradentes. E aí você vê essa questão aqui do Tiradentes mitológico, né? Ou heróico, né? Onde o padre, clama aos céus, ele com um olhar altivo, ele não tinha essa aparência, gente, nem a barba grande ele chegava a ter, certo? E onde o homem comum chorava por esse mártir da República. Isso é o mártir da República, é a primeira construção do nosso herói, certo? Nacional, um produtozinho do Marechal Deodoro, certo? Então o Tiradentes é o mito da República. Voltando, e aqui, por exemplo, é a questão da sacralidade. Essa imagem aqui ela é bem forte quando ele foi esquartejado, né? Houve também um verdadeiro espetáculo sobre o seu enterro, sobre o seu enforcamento. O Boris Fausto fala muito bem disso. E a Conjuração Baiana, ela parece muito com a Revolução Francesa. Ela tem algumas características das dificuldades que os baianos enfrentaram quando houve deslocamento do foco econômico, né, para o Rio de Janeiro, e o esquecimento da coroa diante das dificuldades que a Bahia enfrentou, certo? Só que ela foi de origem popular e ela houve sim, né? O Cipriano Barata, por exemplo, vai participar de vários outros eventos, somente na Revolução Pernambucana, em 1817, né? E aí, ó, o que defendeu, sim, a proclamação da República, o fim da escravidão, livre comércio com a França, porque eles foram influenciados pela Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana, certo? Aumento dos salários militares e a punição dos padres contrários à liberdade, certo? E aqui são, esse slide é animado, só que eu fiz em PDF, ele não está. E aqui está justamente a questão dos grupos que participaram da Conjuração Baiana, só que ela foi sufocada e só quem foi punido foi os negros escravos, né? Foram condenados, veja só, com um pano na cabeça. Geralmente o enforcamento era feito dessa forma, né? Diferentemente do que acontece com o Tiradentes no quadro lá com a ideia de construção de mito nacional. Valeu, galera, o áudio foi gigante, eu já estava cansado, espero que vocês tenham gostado. Valeu!